ela já tem uma certa ideia de que açúcar faz mal, ela já vem com essa crença, com essa referência de que açúcar não é bom. Porém, elas não sabem quais são os alimentos que também têm açúcares de uma forma diferente do que esse açúcar branco de mesa, porque ao final é açúcar. Açúcar e perda de peso. Assunto complexo. Será que isso aí cabe no meu pacote? Cabe no seu pacote? Você quer perder peso? Acho que para quem quer perder peso deve ser um problema. Talvez não, mas deve ser um problema. E aí? O que é o açúcar? De onde ele vem? O açúcar é um carboidrato. Hum. E de onde ele vem? Ele está presente naturalmente nos alimentos, sob diferentes aspectos, de diferentes formas, com diferentes níveis de complexidade. A gente tem carboidratos simples, carboidratos mais complexos, como, por exemplo, açúcar branco de mesa, esse que a gente adoça bebidas, que a gente faz preparações culinárias, é a sacarose. E ela vem da cana, mas ela pode vir também... Mais comumente, né? Mais comumente da cana, mas também por um período a gente conseguiu obter esse açúcar da beterraba. A gente pode obter de vários outros produtos. Vários outros produtos, por exemplo, também do milho. Censurado. O nome. Não pode falar o nome. Pode. O xarope. O xarope. O açúcar ele pode vir de várias formas. Forma líquida, forma de sólido, no caso do açúcar puro, né? A sacarose. E aí, onde ele está presente? Principalmente nos produtos vegetais. Não só e não necessariamente, mas principalmente nos produtos vegetais. Tá? Então, olha só, frutas. Tem? Tem. Uma gramínea. Para quem não sabe, cana é gramínea. Gramínea tem? Tem também. Tem vários tipos, inclusive, né? A própria fibra que faz a celulose é de carboidrato, mas a celulose não é açúcar. E a gente também não consegue, a princípio, digerir e absorver o carboidrato que está na celulose. Mas o açúcar que está dentro daquela gramínea a gente consegue absorver. Beterraba também tem? Tem. Coco também tem? Tem. Maçã também tem? Tem. Frutas em geral tem? Sim. Bastante, né? Tem também. Então isso aí me leva para a próxima pergunta. Como é que ele entra na nossa alimentação? Como é que ele entra na nossa mesa? A gente precisa comer, né? Senão ele não entra. Claro, sim, com certeza. Então a gente tem que preparar alimentos que tenham esse açúcar, sob essas diferentes formas. Mas a nossa preocupação aqui é com esse açúcar adicionado, né? Esse açúcar branco, esse açúcar que tá aí na mesa de muitos brasileiros e que adentrou a nossa vida já há muitos séculos, né? Já não é um produto recente, mas ele se tornou mais impactante. Será que eu posso dizer da seguinte forma, assim, tudo que eu colocar na minha boca e que for doce, provavelmente é com açúcar? Não, a gente não pode fazer essa afirmação. Eu posso falar que a maioria das coisas hoje que eu compro que são doces são feitas com açúcar? Aí acho que a gente já pode, né? Então ele entra na nossa mesa dessa forma, né? Colocou na boca, é doce, você tem que suspeitar, é um carboidrato. Muito provavelmente, porque um dos mais baratos é a sacarose, muito provavelmente é a sacarose. O que é a sacarose? O açúcar branco de mesa que você tem aí na sua casa. Quando a gente compra produtos, por exemplo, pãezinhos, pães doces ou pão comum até de sal, ele pode estar lá. Pode ou não pode? E aí é um grande problema que é como ele entra disfarçado nos alimentos, nas nossas preparações e principalmente nos alimentos industrializados, processados, porque ele é um aditivo que inclusive faz com que a gente preserve mais o alimento. Ele Sim. tem esse componente, então, e traz palatabilidade, né? Melhora o sabor, ajuda a conservar, né? Vocês já viram compotas de alimentos, de frutas que tem uma longa duração, né? E aumenta o conteúdo calórico. E aumenta o conteúdo calórico, justamente. Conteúdo calórico, aquela quantidade de energia que você precisa. Muito bem. Caloria é igual a energia. Energia a gente precisa para poder sobreviver, né?
E aí a gente pega, por exemplo, preparações, onde ela pode entrar facilmente na nossa mesa. Eu já dei o exemplo de pães salgados, pães doces, mas, por exemplo, quando eu vou comer fora, eu peço uma costelinha barbecue, ela tá lá? Provavelmente. O açúcar tá lá? Provavelmente. Mas não é costelinha. E o barbecue? Ah, E os molhos, as preparações. Então a gente tem que estar sempre atento, porque de uma certa forma a gente pode estar ingerindo esse açúcar de uma forma mascarada. E isso é das nossas maiores preocupações aqui como profissionais de saúde, porque há uma desinformação a respeito do que os alimentos contêm. Então a gente está aqui para ensinar vocês, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o que é esse mundo da alimentação, quais são os alimentos, de que forma que eles são apresentados, como que a gente ingere esse açúcar de uma maneira disfarçada. Mas, se eu quiser consumir o açúcar, como é que eu vou colocar isso dentro da minha rotina alimentar? E conta pra gente um pouquinho então como é que foi a introdução do açúcar na nossa alimentação. Boa perspectiva. Na minha alimentação foi logo quando eu nasci, eu acho. Desde criança a gente é apresentado. Eu fui apresentado desde criança para o açúcar. Você não? Eu não lembro o primeiro momento que eu comi açúcar não, mas eu lembro da minha infância, ele está bastante presente. Mas de um ponto de vista da alimentação humana, vamos pensar assim, como é que o açúcar passou a fazer parte da nossa história, da nossa cultura alimentar? O que a gente já leu, o que a gente já ouviu falar sobre o açúcar? O açúcar fazendo parte das nossas vidas. A gente já foi introduzido ao açúcar, não é mesmo? Desde a nossa infância, das nossas 4 décadas de vida. Mas e a população? Quando eu estava sentado lá nas cadeiras do ensino médio, às vezes até do primário, acho que do primário não, mas do ensino médio, eu fui ensinado, né, sobre a Companhia das Índias, e um dos propósitos da Companhia das Índias era trazer para o comércio açúcar, ou seja, a gente foi apresentado, o ser humano foi apresentado para o açúcar refinado especificamente, né, muito recentemente. Isso tem o quê? 600 anos aproximadamente. 600 anos aproximadamente. E que ele ficou disponível mesmo tem pouco tempo. Lembro muito bem de conversar com pai, de conversar com tios e com tios avós, ou até com a minha avó. E meus bisavós, que moravam no interior aqui do Brasil, mais especificamente em Uberlândia, eles comiam açúcar muito raramente, porque era um produto escasso, não era um produto tão fácil de se ter, não. E aí a gente está falando do período entre 1880 a 1930, aproximadamente. A partir daí, eu acho que tem uma disponibilidade muito maior do açúcar na nossa vida, né? Agora, o açúcar ficou mais barato, ele ficou mais acessível à população de uma maneira geral. Antes ele era um produto somente da nobreza, depois ele passou a fazer parte da população. A população começou a ter mais acesso a esse açúcar, então virou um produto mais popular, né? À medida que a produção aumentou, o custo foi diminuindo e se tornou mais acessível à população. É isso? É exatamente isso. A história do Brasil conta isso, né? Éramos monocultura, a princípio café, cana, justamente para isso, né? O café não, obviamente, mas a cana sim, a cana era para isso. E aí a gente tem uma demanda mundial muito grande para esse tipo de produto e ela foi crescendo, crescendo, crescendo com os séculos, né? E chegou onde estamos, quer dizer, um produto extremamente barato e que tem características específicas da nossa nutrição, né? Tem um aspecto muito legal que eu gostaria de colocar, que é o seguinte: um pesquisador americano, ele era um dentista, o Dr. Weston Price. Ele, camarada bastante rico, ele decidiu uma hora da vida dele que ele queria viajar pelo mundo para ver a relação que tinha entre a alimentação e o desenvolvimento de povos, principalmente na área de saúde, né? E como ele era dentista, ele tinha um interesse muito particular em dentes, obviamente, em arcada dentária, tudo que tinha relação com essa parte de dentística, né?
E ele coloca no livro dele, que é um livro bem bacana, o seguinte: a ingestão de produtos, principalmente com relação a carboidratos e açúcar, ela acaba fazendo modificações na sua face. Por incrível que pareça, olha só, ele percebe rostos de populações tradicionais que têm uma ingestão de açúcar muito baixa, rostos mais quadrados, dentes mais alinhados, menos apinhados, como uma mandíbula mais larga, né? Então seria aqueles rostos mais quadrados assim, mas que tem uma dentição muito melhor postada. E ao contrário, populações que já começam com a ingestão de muito produto refinado, principalmente amiláceo, né, farinha especificamente, associado a açúcar, né, começam problemas dentários, principalmente cáries, perdas dentárias, ausências dentárias, apinhamento das arcadas com os dentes todos sobrepostos de alguma forma, né, e perda de saúde. Agora, voltando ao ponto aí, se cabe no meu pacote ou não, será que ele é o único culpado disso daí? Culpado ou inocente? O livro interessante do jornalista Gary Taubes traz essa perspectiva histórica do açúcar e o quanto esse açúcar adentrou as nossas vidas e se ele tem um grau de culpabilidade, onde que estaria residindo essa culpa, né? Se ele é culpado mesmo, por que ele é culpado? Então, vamos entender primeiro o que é o açúcar, não é? Esse açúcar branco de mesa que a gente come, que é a sacarose, como que ela é obtida? O Cristiano já falou Boa aqui. pergunta. O que é o açúcar? O açúcar branco de mesa? O que é o açúcar? O açúcar branco de mesa é um extrato da cana-de-açúcar, né? É o refinamento do caldo, né, dessa cana e onde você consegue obter somente a porção da sacarose. A sacarose, a gente sabe que é um açúcar simples, da união de dois monossacarídeos, que é a glicose e a frutose. E esse açúcar branco de mesa que a gente come é o açúcar mais refinado, porque ele não é o único no processo. A gente tem o açúcar demerara, tem um açúcar mascavo, então são etapas diferentes e modos diferentes de você obter esse produto que vem da cana-de-açúcar. E não é só da cana-de-açúcar, pode ser da beterraba também, mas a beterraba parece que não emplacou na história, né, como fonte desse açúcar, embora o açúcar da beterraba por algum tempo tenha sido bastante utilizado e tentou competir com o açúcar vindo da cana-de-açúcar. Posso dar um pitaco aí? Claro. Muito bem. Quer dizer que então que o açúcar não vem de Marte? De Marte? Porque eu nunca, assim, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas eu não estou comendo açúcar, né? Mas eu como bastante fruta. Eu falo, mas então você está comendo açúcar, né? Eu falei assim, não, mas eu não tô, eu tô comendo fruta. Eu falei, certo, e o açúcar vem da onde? Aí é um ponto interessante. O que é açúcar, né? Uhum. O que é o açúcar? Quando a gente fala em açúcar, a gente pensa logo nesse açúcar branco de mesa, mas a gente tem que imaginar que os alimentos contêm diferentes formatos, a apresentação desse açúcar, né? Os monossacarídeos, disacarídeos, trissacarídeos, a cadeia longa de glicose, um polímero de glicose que é o amido. Então, o formato que esse açúcar está dentro dos alimentos é uma coisa muito importante para a nossa alimentação. E, Cristiano, você vê no seu consultório muitas dúvidas dos seus pacientes? Eles chegam lá para você com questionamentos a respeito do que são esses alimentos que ele pode, que ele não pode, que ele deve ou não deve comer? Existem vários graus. Eu acho que as pessoas que nunca se dedicaram a dar uma lidazinha com relação a isso, elas têm assim, várias etapas e várias dúvidas em vários graus. Por exemplo, eu pego pacientes que não têm a mínima noção disso que a gente está falando agora. Ela nem sabia que o açúcar poderia ser um problema com relação à perda de peso dela. Ela não sabe que o carboidrato, a princípio, esse que a gente ingere, ele pode servir como fonte de energia, que essa energia em excesso
pode contribuir para o ganho de peso, para o acúmulo de peso, o acúmulo de gordura. Lembrar que a gente come carboidrato, ou come proteína, ou come gordura e estocamos na forma de gordura. Os vegetais estocam na forma de carboidrato. Por exemplo, o milho na forma de amido, que é um carboidrato. A cana na forma de sacarose, que também é outro carboidrato. A batata na forma de amido, certo? Mas nós, seres humanos, na forma de gordura. Então, ele comendo um excesso de energia na forma de carboidrato, muito provavelmente esse excesso será estocado. Nosso organismo foi preparado para poder estocar. Por quê? Porque ele sempre pensa que em algum momento no futuro pode acontecer um momento de escassez, ou seja, que ele não vai ter mais aquela energia, não vai ter aquela quantidade de comida. Então, o que ele faz? Estoca. Então, essas dúvidas nesses vários graus, né, elas levam o paciente a estocar. Agora, quais são as dúvidas? Por exemplo, ele pode nem saber que açúcar faz parte desse processo e começar a ingerir. Ou ele até sabe, já uma segunda etapa. Olha, eu não como açúcar no meu dia a dia. Porém, ele ignora as fontes em que o açúcar está presente, principalmente quando ele está associado a outros tipos de carboidrato, como amido. Fonte mais comum, pães em geral, panificação em geral, massas, tá? Ou outras formas, como a gente citou aqui. Por exemplo, molhos. Nossa, molho é muito comum, tem uma quantidade enorme de açúcar. Uma outra que todo mundo não, mas assim, muitas pessoas ignoram, acham que não estão comendo açúcar de jeito nenhum, mas tomam um copão de refrigerante, um copão de suco. O que tem lá? Por que será que ele é doce? É açúcar. Açúcar Na da fruta. grande maioria das vezes é açúcar. Por exemplo, suco de laranja. Eu gosto. Eu gosto. O que tem lá? Além Além da água e do sabor da laranja. O açúcar que tem naturalmente na laranja. E agora eu vou te falar como é que isso funciona para os meus pacientes, tá? É exatamente isso. Justamente por não entender, ou às vezes até ignorar esse funcionamento de excesso de energia e que o carboidrato, o açúcar especificamente, tem uma quantidade de energia muito fácil e muito grande para a gente aproveitar. O nosso organismo tem uma preferência para aproveitar esse açúcar e não necessariamente seja saudável, é apenas uma preferência do nosso organismo, tá? Eles acabam comendo em excesso. A gente pode entrar também num ponto muito interessante, né? O ponto de adição, ou seja, aquele paciente se vicia ou não com açúcar. A gente pode abordar um pouquinho isso também. Já vi muita gente falar assim, não, eu deixo de comer o açúcar a hora que eu quiser, mas não larga o copo de refrigerante de cola. Bom, para finalizar, vamos fazer o seguinte. E aí, cabe ou não cabe no meu pacote de emagrecimento ou de perda de peso? O açúcar cabe ou não cabe? A minha opinião sobre isso é a seguinte: o melhor de tudo é a gente não colocar no nosso pacote, né? Mas, culturalmente, nós fomos inseridos e apresentados a esse açúcar de diferentes formas, com diferentes aspectos, inclusive um aspecto de afetivo, não é? Onde os alimentos passaram a ter uma conotação de afeto, representando o amor, o carinho de uma pessoa pela outra. E isso também a gente deve considerar no processo de alimentação, quando a gente fala de alimentação e o que a gente deve comer ou não. Então, cabe ou não no pacote, né? Na minha opinião, a primeira opção, não coloque no seu pacote. Mas, se você escolher colocar no seu pacote, vamos saber exatamente quem ele é, tá certo? E o que ele te traz de consequências, certo? E quanto que a gente pode ou não, o mínimo, aquele pouco já não é o bastante para desencadear os efeitos e as consequências que o consumo de açúcar pode ter. E se essa quantidade for exacerbada, for muito grande, o que acontece com o nosso organismo? Eu concordo. Eu acho que tem muitas nuances nesse assunto aí que a gente deve abordar. Será que ele cabe no meu pacote? Ele pode caber no meu pacote. Agora, com certeza, a quantidade que vai entrar nesse pacote pode ser uma quantidade muito pequena ou uma quantidade muito grande.
tá? O melhor é não comer, eu também tenho as minhas dúvidas. Por quê? Porque eu vejo que pessoas ou populações tradicionais, né? Vou colocar aqui índios ou populações que vivem no Amazonas, por exemplo, elas comem uma grande quantidade de carboidratos e nem por causa disso elas são obesas ou têm excesso de peso, ou Aí têm entra excesso. a questão do tipo de carboidrato, né? Exatamente, como Como é que que ele ele é entra, entregue como o açúcar pra é gente. apresentado para o seu organismo, certo? Então, nesse ponto aí, a gente tem 50 ou até mais tons de cinza para responder essa pergunta. Tá? Cabe no meu pacote? Pode ser que caiba. Talvez não cabe, talvez não cabe. Isso vai depender da estratégia e como é que você coloca esse carboidrato na sua... Na minha experiência de consultório, as pessoas já têm uma certa ideia, né? Quando elas chegam para poder ser consultada por mim, elas já têm uma certa ideia de que açúcar faz mal. Elas já vêm com essa crença, com essa referência de que açúcar não é bom. Porém, elas não sabem quais são os alimentos que também têm açúcares de uma forma diferente do que esse açúcar branco de mesa, porque ao final é açúcar. Ao final, a conversão desses carboidratos no nosso processo digestivo vira o quê? Os monossacarídeos, os carboidratos mais simples, que é a glicose, a frutose e a galactose. Então, quando ela se depara com a informação de que tem alimentos que vão oferecer esses carboidratos, esses açúcares popularmente conhecidos, açúcares em geral, numa batata, numa mandioca, numa mandioquinha, num inhame, ou até mesmo na fruta, na manga, na uva, no abacaxi, e até mesmo nas hortaliças, numa cenoura, ela já vai mudando a visão de quais são esses açúcares. Então, quando a gente trata o assunto açúcares na alimentação, a gente tem que informar para vocês que não é só o açúcar branco de mesa, não é só esse açúcar adicionado, né, que a gente pode fazer preparações, as bebidas e as preparações culinárias, como eu falei. Qual tipo interessa? Todos eles. A quantidade interessa, a forma com que ele está sendo introduzido na alimentação interessa. E a quantidade total de calorias, não só açúcares, que está entrando também interessa. Sim, calorias também interessam no processo de emagrecimento, porque afinal de contas a gente tem que pensar num equilíbrio, mas não é só isso, porque uma caloria vinda de um determinado alimento e de outro, né, quando a gente compara o valor calórico, mas a gente não considera o que esses alimentos têm, a gente pode estar cometendo aqui um engano, né? Porque a metabolização, a digestão desses alimentos é diferente. Então, 100 calorias, por exemplo, de uma batata e 100 calorias, por exemplo, vindas de um peixe, a resposta que isso tem dentro da gente é muito diferente. Os efeitos que isso tem dentro da nossa digestão e absorção e utilização dos alimentos é diferente. Então, quando a gente usa só o termo calorias, a gente está sendo até mesmo um pouco negligente na informação. A gente precisa saber de que forma que essas calorias chegaram pra gente, quem é que está entregando essas calorias para o nosso organismo. Eu sou o Cristiano. Eu sou Giovana. E esse é o La Capa 3.